Olá pessoal, esse é um adicional a respeito de funções, especificamente sobre passagem de parâmetros em funções. Algumas linguagens, né, têm características diferentes com relação à passagem de parâmetros e em Python isso também acontece. Qual que é o enfoque aqui? Então, quando eu tenho uma função e quando eu tenho parâmetros de entrada, na passagem desses parâmetros, eu posso optar por dois tipos de passagem, tá? Duas formas de apresentar a informação de entrada para a função que está definida. Uma forma é chamada por valor e uma segunda forma é chamada por referência. Qual que é a diferença de uma para a outra? Basicamente é a seguinte: a passagem por valor, quando eu passo o argumento de entrada para a função vai manipular uma cópia desse argumento de entrada e não o próprio argumento de entrada, ou seja, a própria variável na qual está alocada a informação de entrada. A passagem por referência é um pouco diferente. Por quê? Porque ao invés dela manipular esta cópia do arquivo, ou melhor dizendo, da variável de entrada, ela manipula o próprio argumento de entrada. Então, isso aqui, essa diferença em termos da passagem de parâmetros, pode alterar substancialmente o resultado no qual você quer obter na sua função. Bem como outras características de eficiência, por exemplo, tem situações onde é melhor passar por referência do que passar por valor. Tem situações onde é permitido, né? É uma questão mais limitada, somente passar ou por valor ou por referência em determinadas linguagens. Para usar uma analogia aqui, né, uma metáfora, pense o seguinte: imagine em um texto que você produziu e que seu professor vai fazer uma revisão desse texto, né? Então, hoje, com a questão dos documentos serem digitais, você pode enviar para o seu professor via e-mail ou via alguma plataforma de recebimento de trabalho, no qual o professor vai fazer algumas correções, uma revisão associada ao texto. Isso vale para qualquer ambiente, para produção literária, para a parte até de códigos, né, de programação. Mas imagine um texto PDF. O professor pode utilizar como estratégia criar uma cópia do seu texto e fazer a revisão nessa cópia, ou seja, manipular e alterar este documento e não o texto propriamente que você enviou, ou nesse caso, o arquivo do texto que você enviou. Essa é uma analogia da passagem de parâmetros por valor, no qual eu estou criando uma cópia aqui e estou alterando, em essência, o valor do documento, né, o conteúdo do documento, e não propriamente esse arquivo. Quando eu tenho uma passagem por referência, eu tenho a mesma situação objetivo, só que ao invés do professor criar uma cópia, ele pode manipular o próprio texto, ou o próprio arquivo PDF que foi enviado. Essa é uma analogia de passagem por referência. Então, veja que o resultado que eu vou, após a execução da função, por exemplo, no primeiro exemplo, na passagem por valor, eu vou alterar o conteúdo da cópia e não o conteúdo do arquivo texto aqui. Em contrapartida, após a execução desta função aqui, onde a passagem é por referência, eu vou ter a alteração do próprio texto. Claro, tem algumas questões de eficiência. Aqui você está gerando o dobro de memória, né, para ser consumida, tanto do valor que você está querendo manipular, né, quanto da cópia que é gerada. Aqui você vai gerar só um conteúdo de memória, né, um espaço de memória único aqui para o arquivo. Em contrapartida, se você quiser que esse arquivo permaneça inalterado, não é o caso de passar por referência. Então, só para ilustrar um pouquinho mais a passagem por valor, então eu vou ter um argumento de entrada na minha função, eu vou produzir uma cópia desse argumento de entrada e a sua função ela vai manipular a cópia do argumento de entrada. Nesse caso aqui, a variável, que é uma cópia desse argumento
de entrada colocada. Essa variável vai ficar imutável e vai produzir a saída associada a ela. Em Python, especificamente, eu tenho tipos que são chamados imutáveis. O que tem a ver esses tipos imutáveis? Toda vez que eu passo argumentos com esses tipos, sejam números, argumentos lógicos, ou seja, variáveis do tipo lógico, variáveis do tipo string, né, caracteres, e tuplas, elas sempre vão ser manipuladas dentro da função que eu estiver declarando como passagem por valor. Então, ele sempre vai gerar uma cópia e vai manipular esta cópia. Na passagem por referência, eu vou ter a situação da passagem da entrada, né, uma função construída, né, uma caixa que já discutimos em aulas prévias. Só que o que vai acontecer? Ao invés dele criar uma cópia, ele vai manipular a própria entrada. Ele vai jogar a entrada aqui para dentro, né, e vai manipular esse espaço de memória, o mesmo espaço de memória da entrada aqui, e gerar o resultado associado. No Python, toda vez que eu estiver lidando com tipos mutáveis na declaração de funções, esses tipos sempre vão ser manipulados pelas funções, ou vão ser entendidos pelas funções como passagem de parâmetros por referência. A saber, o tipo lista, o tipo dicionário e o tipo conjunto. Todos eles são tipos mutáveis que vão fazer essa forma de manipulação da função. Lembrando que eu tenho variações, tá? Então, eu tenho opções de como fazer, aspas, driblar essa restrição e fazer passagem de parâmetros, por exemplo, de listas por valor ao invés de referência.